Eu me lembro muito bem, no dia em que cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que passa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me encanta. Copacabana, Zona Norte, os cabarés da Lapa onde eu olhei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar, que o homem é pra mulher e o coração a gente dá. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem no norte vai viver na rua. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas pra viver. A minha história é talvez igual à tua, jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento como você. Eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Me ouve agora, eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Sua Excelência, Cláudio Nicolini, que prazer tê-lo aqui, cara. Prazer é todo meu, Ferreira, aos convidados, a vocês de casa, uma ótima tarde. Muito obrigado pelo convite. A gente brincando um pouquinho com a música, né? Que além do jornalismo, a música é outra paixão que a gente tem. Antônio Carlos Belchior, um homem meio doido, né? Sumiu. Onde estará Belchior? Onde... Essa é a pergunta. A gente estava conversando um dia desses aqui, Nicolini. Você acha, e o que retrata bem essa canção, você acha que mudou muito esse quadro de que, apesar de termos aí grandes capitais no Norte, Nordeste, não mudou muito esse quadro? O nordestino ainda vem para São Paulo e Rio em busca do mundo novo, de uma nova oportunidade, de tentar vencer na vida? Eu acho que não vem mais de pau de arara, como vinha nos anos 60 e 70, vem de avião. Na boleia do caminhão não vem mais. Eu acho que não vem mais na boleia do caminhão, mas vem. O terminal rodoviário do Tietê, que eu acho que é um grande exemplo disso, está aí, não nos deixa mentir. Toda vez que você vai lá, você vê malas e malas chegando, malas e malas saindo, porque também muita gente se aventura, não se dá bem e volta para a terra natal, tenta construir para voltar para a terra natal. Essa migração nesse Brasilzão de meu Deus, acho que não para, não. São Paulo ainda é o grande centro de oportunidades ou é uma grande ilusão? Eu acho que é sim um centro de oportunidades. O problema é que o Brasil tem muita gente procurando oportunidade e nós estamos num momento que não tem tanta oportunidade assim. Todo mundo no mesmo lugar. Essa concentração atrapalha bastante, né? A São Paulo, a música fala São Paulo violento, né? E não deixa de ser.
Mas São Paulo é artístico, São Paulo é colorido, né? Então, Você concorda com o Fernando Mendes quando ele diz que São Paulo é o lugar para se ganhar dinheiro e que o Rio de Janeiro que é a grande Hollywood brasileira? Eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro é o lugar mais prazeroso para você viver. Eu tenho companheiros que estão na mídia em São Paulo, companheiros que estão na mídia no Rio de Janeiro, né? E quem vive no Rio, vive no Rio. O Rio tem uma moldura que São Paulo não tem. Acho que essa é a grande diferença da qualidade de vida. Ainda existe, será, boemia no Rio, com os áureos tempos de Noel Rosa? Não existe mais, acabou tudo isso. Não tem mais a navalha, né? Virou. Depois que inventaram a bala, acabou a navalha, né? Mas a boemia existe em todos os cantos, até aqui em São José a gente sabe disso. Então, mas, na verdade, o que a gente acaba sempre batendo nessa tecla é o São Paulo violento, né? Onde não há violência hoje, né? Em que parte do mundo não existe a violência? Infelizmente, né? Às vezes você não vai atrás, ela vai te buscar dentro de casa. Infelizmente, é uma realidade. Então, é até um pecado você apontar o dedo para São Paulo e dizer que São Paulo é que é violento. Bom, estamos recebendo também hoje aqui, sempre convidados muito especiais. A Castorina Azevedo é artesã renomada, conhecida, aplaudida, muito respeitada em toda a região, e ela está ilustrando hoje, com o seu trabalho, nosso cenário. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho muito bonito, trabalho artesanal. Eu sempre digo que para você avaliar um trabalho desse, é bom você saber se você seria capaz de fazer algo parecido. É muito difícil. Prazer em tê-la conosco, viu, Castorina? Boa tarde a todos. O prazer é todo meu, Leite. Quanto tempo já de estrada, quanto tempo exercitando essa criatividade toda? Na realidade, isso daí veio de berço. Então, são 63 anos. Mas, como profissão, tem 36 anos. Agora, hoje nós temos... Qual a diferença que existe? Esse aqui é um trabalho de artesanato, você trabalha com produtos naturais. Isso, tudo reciclado. Sempre reciclado? Tudo reciclado, tudo na natureza. Tá, e como é que você consegue chegar à conclusão de que uma determinada peça combina com a outra para você chegar a um produto final? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma cabaça. Isso é uma cabaça natural. Aí, então, aí você, de repente, como é que você chega à conclusão de que essa fita, de que você aqui acabou criando um presépio? Correto. Né? Então, como é que você define essa combinação, né, de materiais? Ou seja, a criatividade da mistura, da miscigenação de coisas, entendeu? A gente tem que criar isso primeiro dentro da gente. Tá? Você pega uma peça, eu sempre digo para as pessoas que você pega uma semente, você não vê a semente, você vê uma peça produzida, entendeu? Uma peça pronta. É dali que você cria. Então, no caso da cabaça, a gente pega a cabaça, tal, prepara ela. Eu vou imaginar ela pronta. Tá? No caso, tem essa aqui embaixo, que não é cabaça. Mas eu queria uma cabaça desse tipo. Que material é esse? São bexigas. É bexiga infladas, depois a gente reveste elas com goma e jornal, aí depois você vem com a fibra de bananeira para você dar o acabamento. Sim. Então, ela parece uma cabaça, mas a gente criou, porque nós queríamos uma cabaça... Funciona como um abajur, porque ela acende. Funciona como um abajur, e fica lindo, aceso. Tem aqui, olha, tem aqui. Poxa, que bacana. Vamos voltar a mostrar mais. Bem interessante mesmo, né? Eu não sei nem como é que eu faria uma coisa dessas. Mas é tão fácil, Leite. É fácil eu tô andando assim então vou pegar o violão, vendo. Vou passar o violão do Nicolini para você vai cantar então, porque é tão fácil. Não é minha praia. Então, aí que tá, viu? É aí que eu queria te dizer. A única coisa que eu sei é que se cortar a cabaça vira cuia. Do resto eu não sei mais nada. Eu acho que você ainda não está bem informado, porque não são todas as cabaças que pode virar cuia. Aí, viu? Aí, já levou um pito. Não é pito. É que a gente pega a cabaça, você imagina aquela conchinha, você imagina a cuia, você imagina tudo da cabaça. Só que essa, por exemplo, você não pode usar, porque ela tem um sabor tão amargo que até a poeira dela dói, entendeu? De tanto. Essa já é doce. Tá? Essas pequenininhas já são doces, você já pode usar
como cabaça. Bom, nós vamos voltar a falar a respeito disso. Eu gostaria de mostrar, vou pedir para mostrar aqui, olha, esse livro aqui, ele foi, digamos assim, criado de uma forma quase que despretensiosa, né? O Galo Azul, né? Que vem aí, tem como conteúdo aí mostrar, acima de tudo, a história de uma garotinha, né? Que tinha um galo que fazia muito barulho, muito bagunceiro e tal. E, inicialmente, essa obra foi criada com o objetivo de ser divulgada ou então vendida mesmo só pela internet. E ela ganhou uma proporção tão grande que, de repente, já vai para a segunda edição. Ana Pirolo é jornalista também, não? É marketing, né? Você fez marketing e... Tá, cadê a voz? Vamos lá? Tá, o microfone está ligado ou não? Alô. Está ligado? Então, passa o microfone para ali. Pronto, resolveu o problema. Pronto, agora você está falando. Ana, você é publicitária também, né? A minha formação, e escritora, né? A minha formação, eu sou publicitária, mercadóloga, né? E agora estou realizando o sonho. Na realidade, sou artista plástica, tenho uma galeria de arte virtual, já trabalhei bastante tempo com a arte. Essas ilustrações que nós vemos no livro são todas feitas por você? São. Olha aqui, todas, vamos mostrar de novo? Vamos mostrar aqui. Elas são feitas em papel, em tinta acrílica, em papel de fibra de algodão. Tá, e por que o conteúdo infantil? Olha, Leite, eu acho que eu resgatei um pouco da minha infância, né? Vocês estavam falando do Rio, de São Paulo, né? Eu sou paulistana, mas fui criada no Rio, morei em Porto Alegre. Então, eu acho que eu tive uma infância no Rio de Janeiro muito feliz, que meus pais puderam me proporcionar no bairro da Tijuca. E esse personagem ele realmente existiu, né? Na vida da gente, na vida da minha família, né? Então, eu acabei resgatando. Que é o Pimpolho. É o Pimpolho. O Pimpolho é o galo, né? É o galo. Então, e hoje vai para a segunda edição. Na verdade, esse livro ele foi lançado em janeiro de 2015. Aí começou a venda, a explosão, foi até exemplares para fora do país. Acabei enviando para os Estados Unidos, para a França. Aí ele já está na terceira tiragem, né, praticamente, do livro. Aí eu fiz a catalogação dele, a ficha catalográfica, o ISBN, né? Ana, você é carioca, lógico, já está dizendo claramente. Você está em São José há quanto tempo? Olha, eu estou aqui em São José, porque eu saí do Rio de Janeiro, eu fui morar em Porto Alegre, que meu pai foi gerente de um banco, do Banrisul, né? Foi transferido. Ele foi transferido de São Paulo para o Rio, do Rio para Porto Alegre. Aí eu vim, eu acho que já tem uns 25 anos que eu moro aqui. Você se considera uma escritora joseense? Eu falo que eu sou joseense. Então, é que está. É por isso que eu estou dizendo, olha só, uma obra que conseguiu uma repercussão muito interessante, até internacional, e de uma escritora que orgulhosamente se diz joseense, e pouca gente conhece, sabe, né? De repente é importante divulgar, mostrar, para que as pessoas conheçam esse trabalho, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouco mais, depois que o Nicolini cantar para a gente de novo. Nicolini, depois nós vamos falar também de algumas façanhas do Nicolini, né? Esse cara é narrador, é apresentador, é editor, é tudo. Canta pra gente, Nicolini. Hoje a minha pele já não tem cor, vivo a minha vida seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. Vem, eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Lá onde eu estive
sonho acabou. Aonde eu te encontro só começou. Colhi uma estrela pra te trazer. Bebe o brilho dela até entender. Eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Só feche seu livro quem já aprendeu. Só peço outro amor quem já deu o seu. Quem não soube a sombra não sabe a luz. Vem, não perde o amor de quem te conduz. Eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Eu preciso de você. Nós precisamos sim. Você de mim, eu de você. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4, 5 sinuelos pra trazer os pantaneiros pro rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas das janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. E vai. O moço de São Manuel. E vai embora. Tinha que ter uma moda, né? Senão não sou eu. Então, cara, eu tava vendo aqui a riqueza do seu repertório, né? Você fechou o bloco com Taiguara. Isso. Um uruguai que veio, ganhou o Brasil. Sim. Né? Considerado um artista brasileiro, né? E agora você vem com um clássico da nossa música, do nosso cancioneiro, né? O Mago de Boiadeiro, que virou até filme, né? Virou filme. 77. Todo mundo gravou. Que coisa, Todo hein? mundo gravou. Para mim é uma das mais belas páginas da música sertaneja raiz. Puxa, que coisa. Tradicionalmente com Pedro Bento Zé da Estrada, que foi quem gravou primeiro essa música, no começo dos anos 60. Nonô Basílio e Índio Vago. Do Nonô Basílio, né? Um grande compositor, Nonô Basílio, que começou o Viola Minha Viola, foi o primeiro apresentador ao lado do... fugiu o nome dele agora, que trabalhava na Rádio Bandeirantes. Enfim, Nonô participou e morreu já há 30 anos o Nonô, né? Faz bastante tempo. Mas deixou essa página que quem tem um pouquinho de poeira grudado ainda na bota, como a gente tem,
e eu trago a minha poeira de São Manuel, a gente não esquece disso, não. Ô, Nicolini, eu lembro que, em que pese eu vejo aí seu bom gosto no repertório, clássicos da música popular, compositores considerados requintados, respeitados, premiados na nossa música, mas eu percebo que você também flerta muito com a chamada a música popularesca, a brega. Eu lembro que quando eu tocava no programa de rádio lá, Célio Roberto, Márcio José, essas coisas, você gostava, você falava, olha, o cigano... José Ricardo, que coisa, Arthurzinho, isso. Então, onde é que vem esse gosto por essas músicas assim, tipo Janerondi, mas essas coisas assim? é a criação da gente, né? A música raiz sempre teve em casa, claro. A música popular brasileira, eu aprendi principalmente na faculdade, aprendi muita coisa, e depois, já de mais velho, fui aprendendo e gosto muito. E não tenho, eu brinco que eu não tenho muito mais paciência para tocar aquela coisa de sempre. Então, por isso que o repertório é um pouco diferente daquilo que se ouve ainda nas rádios que tocam MPB. A música brega veio de casa. Minha mãe sempre ouviu muito. Né? Então, Gilson, Casinha Branca, é uma música que eu cresci ouvindo. Isso não é brega, né? pô. Mas é considerado lindo. Daquela turma que veio da música lindo. popular brasileira. Odair José, Nelson Ned, né? Domingo à Vamos Tarde. trazer o Odair José aqui, viu? Olha aí, tem que trazer. Então foram coisas que eu fui ouvindo de criança. E aquilo que você aprende de pequeno, você não esquece mais, né? Então por isso que está registrado aqui na cachola. Então, quando fala essas coisas, sabe, Márcio José, Juanito Richard, ele conhece tudo. Harmony Cats. A gente já brincou bastante com isso, né? Isso, então, que coisa. Agora, a gente vê o seguinte, que... Mas sem qualquer discriminação, tá? Sim. Cada uma tem o seu lugar, eu Não, adoro claro, todas. Claro. Poderia tocar outras. Claro, claro. É que você realmente... Você acha que o Brasil, culturalmente falando, é um país assim, brega, coloridão, estampadão? Você acha que O Brasil tem de tudo, porque ele é muito grande, são vários... Cada coisa tem o seu lugar. Você vai no Nordeste é uma coisa, você vai no Sul é outra coisa, você vai no Centro-Oeste é outra coisa, você vai no Araguaia é outra pegada, você vai no Amazonas é outro jeito, Parintins, Amazonas. Aqui, por exemplo, o pessoal não curte os monarcas, os serranos, lá no Rio, Sim, lá no Rio Grande do Sul. Oswaldino Carlos Magrão. Eles lotam os ginásios lá. Então tem um monte de gente, né? O Gaúcho da Fronteira foi um dos que rompeu. Mas o Sul também não tem só isso. O Sul tem rock, tem Engenheiros do Havaí, tem TNT, tem... Michel Teló. Michel, tem de tudo. Né? Então, o Brasil ele é muito vasto. E aí ele tem vários países dentro de um só. Eu entendo dessa forma. Bom, voltando a falar aqui, você entende artesanato, não? Eu não faço nada com as mãos, nada. Só como e toco violãozinho. Vai mexer com artesanato, mamãe que gosta, faz crochê, pinta, mamãe faz gosta. Parte também, Castelhano? Crochê e tal, você mexe com isso? Faz. Agora me diga uma coisa, qual é o grande evento que existe em São José onde o artista expõe esse tipo de arte? Revelando São Paulo. É o maior? É o maior. Mas não é de São José. Não. Mas São José, qual que ele realiza? Olha, São José tem muito pouco eventos onde realiza trabalhos, né, vendas ou exposições de trabalho manuais. Até porque eu acho que em São José, infelizmente, a nossa profissão é muito marginalizada. Você considera uma profissão? Considero, claro. Tá, então eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para outros artistas que passaram aqui nesse mesmo segmento. Como é que você avalia o preço de uma obra? Eu avalio pelo aquilo que eu sinto. Tá? Porque... tipo, eu não avalio pelo que eu gasto. Sim. Pela mão de obra. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho um sentimento para ele, por ele fora de série. Então, eu vou pedir um preço de acordo com aquilo que eu sinto. Mas aí entra aquela questão que eu disse, né? Obra como essa é única. Não é uma coisa que você tem um molde, você leva na fábrica e faz ao rodo. É uma peça. Então, é um filho. Isso. Cada filho é diferente do outro. Você ama todos iguais. Mas aí eu te pergunto, como você vai avaliar um filho? Não é verdade? Como é que você avalia um filho? Só que a partir do momento que você está criando uma peça, você tem a consciência que essa peça não é para você. Então, assim como o filho então, também não é para a gente. Tá? Então você tem que saber se desprender dessa então, peça. Aí é que está, aí entra a questão. A peça, aí você vai se desfazer dela, você sabe que não vai ter outra igual. Assim como um filho não é igual Mas ao outro. cada dia a gente faz uma melhor do que a outra. Não, Nicolino, não é mais ou menos por aí. Não é uma linha de raciocínio assim, meio louca, se você for tentar entender. É por isso que é difícil você avaliar.
custa tanto, né? Porque, queira ou não, o valor sentimental, ele não tem como você traduzir isso em números. Mas olha, eu particularmente acho que assim, artesanato eu tenho alguns em casa e quando compro é assim, quanto é? É tanto. Não, artesanato não é que nem você vai na feira que tem laranja em 10 bancas e você vai pechinchar laranja. Aí tem que pechinchar mesmo, o mercadão é feito para isso. Né? Agora, artesanato não. Artesanato, assim, você pode achar aquilo um preço absurdo, como você pode achar aquilo um preço barato. Eu também já cansei de ver artesanato que eu falo assim, meu Deus do céu, isso aqui custa R$30, mas olha o trabalho que o cara fez. Custa, sei lá, R$20, R$30. Então, essa noção e às vezes é uma que peça que tem. você fala, quanto custa? 250. Você fala assim, mas 250 nessa peça, e às vezes você não sabe o trabalho que ela teve. Nós já tivemos quadros Então, pendurados não se aqui, discute. já tivemos quadros expostos aqui de 12 mil, de 15 mil, de 20 mil reais. E até falo, às vezes, pessoal, cuidado, não colocar esse quadro lá, que isso aí vale uma grana, hein? Então, porque às vezes não tem essa noção. Leite, posso Claro, fazer um comentário? claro. Bom, em relação ao quadro, a maioria dos artistas eles trabalham com metro quadrado, né? Então, para ter esse desprendimento, Existe uma tabela. E para ter o desprendimento sentimental da obra, você vê o metro quadrado e você estipula 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados. Né? Então, a maioria dos artistas trabalham dessa maneira. Em relação ao artesanato, eu acho que o artesanato, assim como a arte, ela está dentro da economia criativa. Né? Então, precisa ser encarado como uma profissão. Claro. Né? Como nós não temos condição de abrir uma mesa redonda para se falar de coisas assim, então eu faço bem picado. Por exemplo, o Peu Júnior, que é um artista de Taubaté, esteve aqui, Grande Peu. ele fez uma comparação, ele falou, é a mesma coisa de show. Teu camarada que quando vai pechinchar o meu show também. Né? Todo mundo pechincha. Mas não dá para você fazer por tanto e tal. E aí a pessoa fica assim, poxa, mas será que ele está desmerecendo o meu trabalho? E aí eu disse aqui o seguinte, viu, Nicolino? Falei, olha, para você poder avaliar mais ou menos quanto vale, tenta saber se você também faria. Né? Então, é muito complicado isso. Eu sempre digo para as pessoas, você está criando uma peça, é como se a gente estivesse parindo. Sim. Tá? Então, vamos fazer aquilo ali da melhor forma possível. E pensar da seguinte forma, eu não estou fazendo para mim. Entendeu? Eu estou colocando um sentimento naquela peça, mas aquela peça não é minha. Tá? Para aquela pessoa que chegar, sentir, olhar e ver. Aquela tá? peneira, você, depois que nós conversamos, você praticamente fez ela às pressas para trazer para a gente. Foi. Exclusivo para a gente aqui. Foi. Está estreando hoje essa peneira. Exclusivo. Olha só que bacana, Nicolino. Nós conversamos, ela falou, vou fazer uma peneira. Olha só, pegou a peneira. E aí, quando você imaginou a peneira, isso aí me lembra muito sabe o quê? Folia de Reis. Aquela bandeira do divino. Me veio muito em mente aquela bandeira do divino. Né? A bandeira do divino é bem diferente dela, porque a bandeira do divino ela é um arco, né, onde a gente trabalha com as fitas, que são todas aquelas 7 cores, e o divino no centro. Né? E aí vem a bandeira. Existe competição, por exemplo, exposição onde vocês... Olha, o primeiro colocado foi esse, o segundo foi esse. Existe esse tipo de exposição? Não abertamente. Não abertamente, mas que José? tem. Em São José? Tem. Tem aquele... o tal da competição, o tal da concorrência. Né? Eu tenho uma peça, tem pessoas que acham que tem a dela tal, e fica a meu no segundo, a outra no primeiro, mesmo que a minha, depende de cada pessoa, mesmo que a minha seja melhor, mais bem feita, eu fico no segundo lugar. Poxa vida, hein? Bom, como é que está o nosso tempo? Dá tempo de conversar um pouquinho? Dá, né? Então é o seguinte, Ana, me diz uma coisa, aqui, nós estamos com o Galo Azul, nós estamos falando desse livro, e ele serve de gancho para uma pergunta que eu queria que você me respondesse, você como escritora. A criança hoje, com toda a tecnologia que tem, com computadores, com acesso que tem aí do mundo dentro de casa, a criança ainda tem essa inocência para se interessar por um tema como esse? Olha, Leite, apesar de tanta tecnologia, eu acho que isso aí vem também da família, da escola. Por exemplo, a história do Galo Azul surgiu de um trabalho de escola do meu filho. Né?
Então, quando a escola incentiva a leitura, incentiva o envolvimento, esse livro aí é para criança até mais ou menos 8 anos de idade, né? 7, 8 anos, quer dizer, a fase de alfabetização. Então, eu acredito que, realmente, a criança ainda se envolva no imaginário dela. Bacana. Né? Vamos falar mais disso, até porque tem gente que acha que criança, por exemplo, não gosta, não acha mais graça em palhaço. Criança acha graça em palhaço? A criança prefere, né? Tem gente que tem medo até de palhaço. Olha, o Nicolini vai fazer agora uma canção para a gente, um dos grandes compositores da música popular brasileira. O cara é simplesmente um gênio. Que eu acho que se ele fosse lá, ele é o nosso Bob Dylan, seria? Um pouco, né? Um pouco, né? Esse é o nosso Garoto de Aluguel. Olha só. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Oh, baby, nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chega a seu fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista a sua roupa. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Oh, baby, baby. Oh, oh, baby. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que essa menina hoje é uma mulher e que essa mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar sua força e fé, andar bem fundo até o dedão do pé. Gonzaguinha. Esse faz falta. Que coisa, né? Esse faz falta. Nós perdemos tantos nomes importantes da música de forma trágica, né? Esse faz falta. Ele tinha uma acidez muito saborosa. Tem uma história. Você chegou a ver o filme do Gonzaga? Vi, Gonzaguinha? e é emocionante. Conflitante, né? E a fisionomia do ator que faz o Gonzaguinha é uma coisa... Tem cenas que você fala assim, olha... Não é porque ele era magrelão, barbudo, né? Tinha um estilo todo dele.
E começou com uma turma, Ivan Lins, essa turma, ele é dessa geração, no final dos anos 60, começo dos anos 70, o Renatinho Teixeira de Taubaté, todo mundo junto. Nicolini, eu já te disse isso, não preciso fazer média aqui, que eu já te falei isso em off também. Considero você hoje, você surgiu no jornalismo, mas eu considero você hoje o narrador mais moderno da geração que nós temos no esporte aqui na região. Você narra gostoso, moderno, não é aquela coisa trucada e tal. E pena que nós não estamos tendo muito o que narrar, né? Não está tendo muita coisa nessa... São José dos Campos está num momento ruim do esporte, a gente pode falar como ruim mesmo, não tem muita palavra para colocar, né? A gente teve o rebaixamento do São José Esporte Clube da Águia, a 4ª divisão do futebol paulista, conhecida como 2ª divisão. A gente tem o outro time da cidade de São José dos Campos, Futebol Clube, na 3ª divisão, Série A3, a 3ª divisão, a Série A3 da 1ª divisão. O basquete fez um NBB ruim esse ano, a gente espera que venha melhor para o Paulista, depois do título paulista que havia conquistado. O vôlei ainda não deu a liga que se espera. O futsal, depois de alguns anos de grande sucesso também, não tem conseguido, nos últimos 2, 3 anos, repetir as grandes campanhas. É um momento complicado, sim, do esporte. Mas o rádio está aí para acompanhar o esporte. Mas isso dá motivação para o ouvinte? E dá, consequentemente, porque quando está no momento bom... Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, né? Agora, você fica naquela expectativa, você está narrando para quem? Mas é que nem público em estádio de ginásio, Ferreira. Se o time é bom, todo mundo vai. Todo mundo quer ver espetáculo. Isso seja no teatro, no cinema, na televisão. Todo mundo quer ver coisa boa. O que você gosta de fazer mais? Você como repórter, como âncora, como narrador? Na rádio e televisão eu transito com tranquilidade. Gosto das dos 2 canais de comunicação, vamos colocar assim. Eu comecei no rádio, já são mais de 25 anos de rádio, ininterruptos, e depois da televisão, a gente já está caminhando aí para os 20 anos também. Você sabe que uma vez vocês estavam transmitindo em rede pela antiga Band AM, e eu me lembro que tinha uma equipe, eu acho que no Canindé, e uma outra fazendo posto aqui no Martins Pereira, também intercalando a narração nos intervalos de lá para cá. E eu estava ouvindo o Paulo Roberto de Paula narrando lá no Canindé e vinha uma voz narrando aqui de São José que eu não identificava. Eu falei, pô, vai colocar gente nova lá, o que está acontecendo? Né? Mas eu via que era uma narração tipo Rádio Capital, era uma coisa assim, dinâmica, sabe, sem os jargões tradicionais que hoje caíram muito. Sim. Né? O professor Alberto Simões sempre teve muito, o Fiore Giliotti sempre teve muito, sempre esses jargões. Sim. E, de repente, eu fiquei esperando para ver o nome. E foi uma surpresa muito grande quando falaram, vai você, Nicolini. Eu falei, pô, é o Nicolini que está narrando, né? Eu não sabia desse seu talento. Não, eu comecei a narrar em São Manuel, fiz alguma coisa ainda com 17 anos de idade, depois vim para o Vale, e aí em Taubaté eu consegui fazer 4 ou 5 anos direto, né? Trabalhei no futebol amador, narrava os campeonatos amadores, que em Taubaté também são muito fortes, e depois o profissional, acompanhei o Esporte Clube Taubaté, e a minha ida para Bandeirantes, na época, conheci a equipe de esportes, do Alberto, do Paulo, do Carmo, e eles me convidaram, acabei começando a narrar uma época que o Paulo teve um pouquinho afastado para cuidar de um probleminha de saúde. O Paulo está aí firme e forte, né? Arrebentando no rádio joseense, Paulo Roberto de Paula, e na época me chamaram, eu tinha 20 anos de idade, comecei a fazer uma coisa ou outra. Aí foi, voltou, depois teve a fase do basquete, que eu também narro e gosto muito. O professor Alberto, a gente conversando nos corredores da Bandeirantes, eu falei para ele que gostava do basquete, ele falou, você precisa narrar basquete, rapaz? Aquele jeito dele. E um dia eu fui comentar com ele, fazer uma participação numa jornada, no primeiro NBB, aqui no ginásio Lineu de Moura, e aí, meio que assim, prova de fogo, né? Ele viu que eu entendi um pouquinho do certame da bola laranja, me escalaram umas 2, 3 semanas depois para um jogo, narrei, com o professor Dalvi ao meu lado, aí não tinha como ter dúvida, né? O Dalvi tirava todas as dúvidas, sabe tudo, e o Chaguinhas, e aí eu passei a narrar basquete também. Mas falta tempo para a gente fazer tudo que a gente gosta de fazer. Eu gostaria de tocar mais violão, gostaria de mexer mais na cozinha, que eu gosto de cozinhar. Então, pouca gente sabe, por exemplo, desse seu lado aí, como cantor, como músico. A música é uma grande brincadeira, é uma paixão. A gente tem uma banda de garagem com os amigos, de rock and roll, que a gente toca umas coisas mais antigas também.
Eu gosto muito de música raiz, você sabe disso. A gente já se encontrou em eventos de música raiz, eu gosto muito. Lá na chácara do Simãozinho. Ô, Simãozinho, saudade do Simãozinho também, precisamos encontrar lá de novo. Né? Enfim, e aí a música, ela me preenche, eu não vivo sem. Às vezes a gente vive um pouco mais, um pouco menos, mas sem, jamais. Né? Bom, Castorina, me diga uma coisa. Hoje, em São José dos Campos, qual que seria a solução, a sua sugestão para valorização dos artistas que trabalham com artesanato? O que precisaria ser feito? Porque nós temos alguns nomes que já são consagrados, são conhecidos, você é uma delas. Mas tem muita gente começando. Existe uma geração de pessoas novas que falam, não, eu quero trabalhar com artesanato. Existe uma safra nova, como existe sempre na música, no futebol, sempre gente, né, essa renovação. Existe, só que tem um detalhe. As pessoas aprendem, entendeu? Pegam todas as técnicas, chega de uma determinada altura, eles barra na dificuldade, entendeu? De vendas, de exposição, porque a gente não tem um local para você expor. Tá? Você não tem uma cobertura, digamos, do município para que a gente... Na Praça Afonso Pena, aos sábados, não era a Praça do Artesanato? Eu trabalhei naquela praça 6 anos. Mas não é mais? Tá? Olha, para você entrar naquela praça, para você trabalhar naquela praça, você tem que ter muita paciência, tá? Muito quesito. E o QI dos bons. Porque se não for, você não entra. Que tá? pena. E até porque você entra lá dentro, meu trabalho, eu faço tudo manualmente reciclado. Lá eu vou concorrer com os importados. Entendi. Entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande. Você é de São José mesmo ou não? Não. Você é de eu onde? sou do norte do Paraná. Qual cidade? Apucarana. Apucarana, uma Na grande realidade, cidade. eu nasci em Rio Bom, tá? Que é uma comarca de Apucarana. Bem depois. No fundão mesmo, no matão mesmo. Entendi. Entendeu? Mas é josense, né? De coração, há 40 anos. Então tá bom. Ana Pirolo, quais são os seus projetos? O que vem depois do Galo Azul? O Galo Rosa, o Galo Amarelo? Já me perguntaram isso. O que vai vir aí? Bom, eu estou para lançar agora, no final de abril, início de maio, um novo livro que se chama A Lua e o Foguete, seguindo a mesma linha, né, com as artes, a literatura. Isso aqui é uma linha que o Ziraldo, por exemplo, defende até hoje, né? O Ziraldo, por exemplo, segue muito essa linha aí, da garotadinha até 7, 8 anos. Eu acho que é um universo bastante amplo, né, porque a gente resgata bastante as situações da infância, né? E aponta o lado ainda daquela doçura da criança, né? Imaginação. A criança hoje está amadurecendo muito rápido, está perdendo um pouco da doçura, um pouco da inocência, perdendo muito cedo. Isso é uma pena, né, Nicolene? A criançada não lê mais gibi. Não, é muito difícil. Aprendi a ler com um gibi. Então, você aprendia com 7 anos a ler na escola, 6 anos, 7 anos. Eu, pelo menos, fui assim. Meu pai, toda semana, me trazia um gibi. Minha coleção da Turma da Mônica está lá em casa. E assim, como é o Galo Azul, que a criança começa a ler, ela vai se entreter, ela já começa a ver isso com 4, 5 anos, depois vai ler a historinha, primeiro vê os desenhos, depois lê a historinha. Só que, pelo que eu entendi aqui, na verdade, o galo não é azul. Não. Ela é branca. Não conta o fim da história, senão a criançada está assistindo, já vai saber. Eu vou contar para vocês Não que pode. o galo não é azul. O segredo, por que ele é azul? Entendeu? O galo não é azul. Por que ele é azul? Eu vou contar, eu vi aqui, ele é branco. Ele Agora, branco. por que o nome é o galo azul? Você vai ter que Tem ler que o livro. tem que comprar. O que eu acho bacana no Eu acertei, Galo Azul, ele é branco, né? Ele é branco, Aí, viu? ele ficou branco, né? Mas o que eu acho bacana na história do Galo Azul é a ingenuidade, Sim. a preservação do animal, né? E o envolvimento da família, né? Agora, em relação ao livro, eu penso que, por exemplo, a escola do meu filho está no 4º ano do ensino fundamental, ele tem que ler 8 livros esse ano. Né? Então, eu acho que a escola incentiva, a família incentiva. O seu filho leva também o seu livro para cá? Acho que é o livro da minha mãe.
Que Olha, diferente isso, né? O meu Ia ser legal filho, isso. esse próximo livro que eu estou lançando, a história é do meu filho. Poxa, Aí ele é o texto e a ilustração foi eu que fiz. Aí não vale. Mas eu acho que eu peguei a historinha dele, um rascunho que ele fez para a escola, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui dá livro. Aí guardei, né? Aí passou um tempo, eu chamei Enzo, vem cá, vamos conversar, vamos fazer um livro? Aí ele topou. Daqui a pouco ela vai escrever novela também. Que bom. Bom, é o seguinte, Ana, muito obrigado pela sua presença. Viu? Eu que agradeço. Obrigado Lei. mesmo. Obrigado pela oportunidade. Castorina, obrigado por ter vindo, por ter mostrado um pouco desse trabalho tão bonito, né, que a gente realmente é uma pena. Merece, não precisa nem dizer isso, é redundante, dizer que merece mais espaço, merece ser mais reconhecido, mas não é só isso. No Brasil é assim mesmo, muitas coisas às vezes não têm o espaço que merece, não tem o reconhecimento que merece. Mas é muito bacana o seu trabalho. Eu que agradeço o seu convite e gostaria de dizer que estou à disposição. Quem quiser, eu passo. Tá? A minha criatividade, o meu conhecimento, tudo isso que eu trouxe gratuitamente, eu passo para as pessoas. Bacana. Em 1979, a Rede Tupi Televisão apresentou um festival, depois de muitos anos, de Record, Excelsior, a Tupi voltou com um festival. A Tupi estava apagando as luzes, fechando as portas, e ela fez vir para a mídia novamente um grande nome, que foi o Walter Franco, na época com a canção Canalha. No ano seguinte, a Rede Globo também despertou para os grandes festivais e lançou o MPB 80. E naquele ano também o Walter Franco estava lá e ele lançou uma canção belíssima, que é a canção de encerramento hoje com o Nicolini. Chama-se Vela Aberta. Nicolini, obrigado. Obrigado pela sua amizade. Viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado, Ferreira. Castorina, que eu já conheci inclusive o trabalho. Parabéns, prazer em revê-la. Ana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo galo, que é branco, e eu vou comprar o livro para saber porque é azul, tá bom? Moçada da técnica, obrigado aí. Obrigado pela força, Manfra, Beth, pessoal lá embaixo, Milton. Lá vai uma vela aberta, se afastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Meus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela na expressão do seu olhar. Expressão vaga e perdida, eu nem sei como explicar. Nela vejo refletida toda a beleza do mar. Quero os horizontes novos que ele